Good afternoon, everybody. Hope everyone is fine. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. My name is João and welcome to another English class. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de inglês. With me today we have Ed. Ed, would you like to say hi? Gostaria de falar um oi para o pessoal? Oi, João. Hello, Hello, Oi. students. Hello, parents. Hello, teachers. Tudo bem? How are you? Como estão vocês? I'll be the moderator today. Eu sou o moderador, então tudo que vocês escreverem aqui no chat eu estarei lendo para o professor João. Everything you say, I'll read to João, Mr. Franco. That's it. It's me. Okay, well, let's start thanking everybody. Vamos começar, como sempre, agradecendo aí o pessoal que participou da aula passada e os students, né, os estudantes, os teachers também, os professores. Começando aqui com uma pequena listinha. Daniele Oliveira, Lavine de Souza, participando da aula, dando as respostas bem legal. David Barbosa, Rafael Marques, Pedro Henrique, todos os alunos aí elogiando a aula, gostando, dizendo que English is cool, Ed. Eles estão falando aqui, né? Inglês é legal. Então, vamos aproveitar e participar bastante da aula. E também a Júlia Scapard, participando da nossa aula e respondendo bastante aqui. Com relação aos professores, a gente tem a Bernardina, que falou assim, I like English very much. Então, é uma professora de inglês engajada, que gosta muito de inglês e está participando das aulas e ajudando também os estudantes lá no chat, a hora que aparece alguma duvidazinha. Então, thank you. Rafael e a Vânia Vasco, bastante participativos o pessoal, ajudando a gente lá no chat e ajudando os estudantes também. Então, thank you very much, obrigado pela participação. Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma pequena revisão da aula passada. Então, na aula passada, nós tivemos aqui, ó, we talked about energy. Nós falamos sobre energia, Energy sources. fontes de energia And some definitions. e algumas definições. Solar energy is the energy that comes from the sun. Energia solar é energia que vem do Sol. Perfeito. Então, na aula passada, a gente trabalhou basicamente com isso. E, students, what do you need today? O que vocês vão precisar para a aula de hoje? Your notebook, O seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis and your booklet. e o seu caderno do aluno São Paulo Faz Escola, volume 3. Good. If you still don't have it, você ainda não tem, na tela vai aparecer um pouquinho mais para vocês darem uma olhada lá no QR Code, no QR Code. Quem está assistindo à televisão, pega lá, bate a foto e baixa depois em PDF para poder acompanhar. Se você já tiver o caderno do aluno, hoje você vai poder usar em alguns momentos da aula, ok? Quando a gente for usar, a gente avisa para vocês. Ótimo. Vamos falar um pouquinho agora, então, com os professores, enquanto os students se arrumam, né, Ed? Temos aqui as habilidades, Ed, você consegue ler para a gente, por favor? Vamos lá. Identificar a tradução, a definição, a antonímia e a sinonímia como diferentes processos pelos quais é possível expressar o significado de uma palavra. E as habilidades e ciências da natureza e suas tecnologias, classificar as fontes de energia que produzem ou alteram movimentos. Good. Então, é isso aí que a gente vai ver na aula de hoje. Quem estava aí a aula passada, a gente deixou uma pequena lição de casa. Então, a lição de casa era pesquisar sobre as fontes de energia, primárias e secundárias. Vamos ver se vocês fizeram essa pesquisa para poder saber um pouquinho de vocabulário, que é o que vai aparecer na nossa aula de hoje. Okay? Vou colocar para vocês na tela algumas palavras. Vocês vão notar ali que não são palavras, né, Ed? A gente tem ali alguns símbolos, e é isso que a gente vai ver o que são. Então, ó, this is the way you find pronunciation in a dictionary. Esta é a maneira com que você encontra a pronúncia em um dicionário. Can you guess what the words are? Você consegue imaginar, pensar quais são as palavras? They are all related to energy sources. Elas são todas relacionadas com fontes de energia. That's it. So, students, what you have to do? You have to look at this word. Vocês vão ter que olhar para essas palavrinhas aí, para esses símbolos fonéticos e tentar, em 1 minute, em 1 minuto, saber quais são essas palavras. Todas relacionadas com energia, como o Ed já traduziu para a gente. So, 1 minute in the chat, have fun. 1 minuto lá no chat, se divirtam.
Okay, we are back. 1 minute is gone. Estamos de volta. 1 minuto já se passou, Ed. How was the interaction? Como é que foi a interação? Very nice, João, muito legal. Só pedindo aí, por favor, facilitar o trabalho do moderador de colocar todas as palavras de uma vez. Porque Desculpa, eu esqueci de pedir. Vem cá todo mundo, sun, depois diesel, né? Então o João escolheu sun, o Samuel sun, gasoline. Aí o Eduardo, por exemplo, escreveu do jeito que a gente gosta. Ó, ele colocou sun, gasoline, diesel. E o Bruno, ele já colocou sun, steam, gasoline, diesel. Então, o pessoal está legal, o pessoal conseguiu aí decifrar aqueles símbolos ali e transformar em palavras da língua inglesa. Então, na verdade, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala dos símbolos fonéticos, o nome disso aí é International Phonetic Alphabet. É o alfabeto internacional fonético. Okay? Ele é usado não só para a língua inglesa, se ele é internacional, ele é usado para várias línguas. Não é isso, Ed? Sim, você pode aprender várias línguas com ele. Até línguas, por exemplo, o francês, ele ajuda muito se você já conhecer os símbolos. Perfeito. Alemão também usa. Né? Então, o que acontece? Se você aprender os símbolos fonéticos, quando você estiver aprendendo uma outra língua, na hora de olhar no dicionário, você vai perceber que esses símbolos vão se repetir e você vai conseguir vê-los aí sem problemas. Okay? E entender como que se escreve essa palavra. Como na pesquisa que vocês fizeram, né? Muita gente pediu para a gente trabalhar a pronúncia em sala de aula, então a gente vai trabalhar bastante pronúncia hoje. Tudo bem? Então, na tela vai aparecer para vocês agora as respostas que vocês acertaram. Congratulations, parabéns. Então, a gente vai ler cada uma dessas palavrinhas, dar um tempinho aí depois para vocês repetirem. Então, a primeira lida vai ser ler e traduzir, e depois eu vou repetir as palavras em inglês para vocês aí em casa. Quem quiser praticar a pronúncia, vai praticar também. Okay? Então, a primeira que aparece lá, Ed, é uranium. Urânio. Isso. Depois, sun. Sol. Gasoline. Gasolina. Diesel. Diesel. Steam. Vapor. That's it. Então, de novo agora, as palavras, só para vocês repetirem o som. Okay? Então, vamos lá. Uranium. Sun. Gasoline. Diesel, steam. Okay? E lembrando, depois vocês podem rever essa aula, né, Ed? Sim, eu vou dar uma pausa, vai lá no YouTube e dá pausa para repetir. Isso, vai no YouTube, dá pausa, repete, né, quando você estiver lá no aconchego, sozinho, né, que tem aquelas pessoas que têm vergonha de falar a língua, então não precisa ter vergonha, vai lá, vai repetindo e aos poucos você consegue melhorar a articulação do som. Lembrando que toda vez que a gente está falando de uma língua, né, nada mais é do que articular o som corretamente. Quando a gente aprende a falar, não é isso, Ed? Quando a gente é criancinha lá, bebezinho, não é assim que a gente aprende? Da mesma forma, né? A gente vai repetindo até aperfeiçoar, né? Isso, então primeiro a gente vai, ouve, fala errado, né? Criancinha, ela vai pedir água, não vai conseguir falar água de primeira, vai falar água, até chegar no água, que é a pronúncia aí correta e parecida que é o que a gente tem que fazer. Então, aprender uma língua nada mais é do que repetir os sons, reproduzir os sons que você ouve. Então, eu tenho que ouvir para poder reproduzir aquele som da mesma maneira. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha agora na nossa próxima tela, que é uma pequena explicação do que eu pedi para vocês fazerem como lição de casa. Então, está lá na tela. In nature, there are several sources of energy. Na natureza existem várias fontes de energia. Primary sources are those that are directly linked to nature. Fontes primárias são aquelas que estão diretamente ligadas à natureza. Secondary sources are the result of primary sources. As fontes secundárias são o resultado de fontes primárias. Perfeito. Então, era isso que vocês tinham que fazer, né, como uma pequena lição de casa. Entender o que era primary sources, as fontes primárias, e secondary sources, as fontes secundárias. Se você fez essa pesquisa, agora vai ficar bem tranquilo para você desenvolver o próximo exercício aí. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na parte que vocês vão ter que fazer. Take a look there. Classify the sources of energy below as primary or secondary sources. Classifique as fontes de energia abaixo como primárias ou secundárias. Então, as palavras estão ali. Por enquanto, nós não vamos ler e traduzir, porque isso vai ser o seu trabalho de leitura. Você vai ler aquelas palavras que estão lá e dividir em primary sources, secondary sources.
Então, para facilitar aqui, né, o trabalho do Ed, coloquem lá primary e façam a listinha, secondary e façam a listinha, ok? Então, mandem para a gente, vocês vão ter 2 minutes lá no chat. 2 minutos no chat, have fun, se divirtam lá. Ok, 2 minutes are gone, os 2 minutos já se passaram. Ed, how was the interaction? Como é que foi a interação? It was very nice, muito legal. O pessoal começou a responder um por um. They start answering one by one, but after they start to answer all at once. Eles começaram a responder todas de uma vez. Perfeito. Então, assim, a Yane, o Himari e o Denis responderam todas de uma vez também, mas eu vou refalar do Eduardo e do Victor, porque eles responderam as duas partes de uma vez. Então, Eduardo e Victor, as duas partes de uma vez. Isso, eles colocaram as duas partes de uma vez. Então, colocou toda a resposta. Então, eles colocaram, o Eduardo, primary, water, fossil fuels, wind, sun, natural gas, heat, e secondary sources, wood, diesel, gasoline, steam, uranium, electricity. E o Vitor Hugo colocou primary, sun, water, uranium, fossil fuel, natural gas, wood, and secondary heat, gasoline, electricity, diesel, and steam. Ok, that was a good answer. Not 100% correct, but good. Não 100% correta, mas foi uma boa resposta. Então agora a gente vai passar a resposta para vocês, repetindo as palavras, falando da pronúncia novamente e traduzindo. Okay? Então na tela para vocês aparece lá, ó. Primary sources, as fontes primárias são water, água, uranium, urânio, fossil fuels, combustíveis fósseis, wind, vento, sun, sol, wood, madeira, natural gas. gás natural. Perfeito. Então essas são as primary sources. Vamos agora para secondary sources, as fontes secundárias. Electricity, Eletricidade, gasoline, gasolina, diesel, diesel, steam, vapor, heat. calor. That's it. Então, essas são as fontes aí, tanto as primárias quanto as secundárias. E aí, quando a gente está falando da pronúncia, Ed, vamos voltar um pouquinho para tentar entender por que aqueles símbolos fonéticos são importantes e como a gente vai usar isso. Né? Então, vocês lembram lá quando vocês estudaram os artigos, né? Aquele a, né? Que significa uma. Lembram quando vocês já viram isso, quando a gente usa? Então, a regra que a gente tem é de qual é, normalmente, que a gente aprende para usar o a e para usar o n? Antes de vogal, a gente usa o N. Isso. E antes de consoante, a gente vai usar o a. Então, essa é a regra que a gente normalmente aprende. Mas, na verdade, essa é uma regra fonética, tá? Eu tenho que prestar atenção muito no som da palavra que vem depois do meu artigo, para eu saber o que eu vou usar. Então, eu preparei aqui na lousa para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ok? E aí,
a gente vai ter agora um pouquinho das palavras e vocês vão me ajudar aqui a colocar esses artigos, né? Então, na lousa para vocês, está aparecendo aqui, ó. Horse, university, hour, and apple. Ed, vamos traduzir? Sim. Horse, Cavalo, university, universidade, hour, hora, apple. maçã. Perfeito. São palavras simples que todos nós conhecemos. Okay? O segredo aqui é a gente prestar atenção no som da palavra. Então, o som da palavra é muito importante, né? A palavra horse, por exemplo, tem esse sonzinho aqui, ó. Horse. Okay? Então, esse, Ed, é um som de vogal ou um som de consoante? É o som de consoante. É um som de consoante. Então, perfeito. Então, o que vai acontecer? Antes da palavra horse, a gente vai ter que usar o artigo indefinido a horse. Não é isso, Ed? Sim. Perfeito. Dá uma olhada agora na próxima palavrinha. University. O que é isso mesmo, Ed? Universidade. Perfeito. E aí começa com a letra U. A letra U é uma vogal. Sim, mas o som aí tá university. Ah, legal. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, pessoal. É o som que é importante. Então, university, quando a gente vai lá para o dicionário, né, vai aparecer o dicionário fonético, vai aparecer assim a letrinha J, que vai representar o som I, que na verdade é uma semivogal, né, para a gente querer aprender direitinho, saber o que ela é uma semivogal. Então ela não é uma vogal. Se não é uma vogal, não posso usar N. De novo aqui com a palavra university, vou ter que usar a university. Tudo bem? Acho que ficou tranquilo, Ed? Então, se a palavra começasse com U, mas tivesse mesmo o som do U, João? Aí, por exemplo, a palavra umbrella. Umbrella, né? isso. Umbrella começa com a letra U e tem um som de vogal. Não é o som do U, né, que a gente está acostumado na língua portuguesa, mas é o som do que é um som de vogal. Então, ó, an umbrella, mas aqui a university. Tudo bem? Vamos aqui para o próximo agora. Ó. Hour. Começa com que letra, Ed? Começa com H, mas a gente não fala esse som do H, Esse né? som do H não aparece, né? Então, como o som do H não aparece, o primeiro som que aparece aqui, ó, é hour. A é um sonzinho de vogal. O nosso artigo aqui vai ser an hour. An hour é desse jeito que a gente vai falar, certo? Sim. Perfeito. E a próxima palavrinha começa com a letra A, que é uma vogal. Sim. E tem som de vogal. O som dessa vogal aqui é. Tem que tomar cuidado porque muita gente pronuncia EI, né? Mas não é EI, não, é Apple. Apple, essa é a pronúncia dessa palavra. Como tem som de vogal, de novo, a gente vai ter o an apple. Tudo bem? Ficou tranquilo, Ed? Só lembrando que é um e uma, né, João? Que a gente explica a regra e a pessoa esquece o que quer dizer. Exatamente. O A e o N significa um ou uma. Tudo bem? Legal. Uma coisa que as pessoas às vezes não percebem é que o artigo definido, the, também vai ter dois sons na língua inglesa. E pelo mesmo motivo, pelo motivo da regra fonética. Se a minha palavra começar com som de consoante, a minha pronúncia vai ser the horse, the horse, the horse. Tudo bem? Ok, Ed? Ok. Então, o cavalo, certo? The significa o, também pode significar a, ou os, ou as. Olha só, em inglês a gente tem uma palavrinha para 4 na língua portuguesa, né? Então, por isso que quando os gringos vêm para cá, né, eles falam o cadeira, né? Porque para eles o the serve como o, a, os, as. Então, é por isso que para eles acaba sendo um pouco mais complicado, né, Ed? Tem aquele meme da família brigando que tem um gatinho na mesa. Aí fala espanhol, aí tem aquele monte de artigo. Português, aquele monte de artigo. Aí, inglês, o gatinho, the. The. Só um, é verdade, só tem um artigo mesmo. Ok. E a mesma coisa vai acontecer com Apple. Ó, Apple tem som de vogal. Como tem som de vogal, a minha pronúncia desse artigo aqui vai mudar. Não vai ser the mais, vai ser the. The apple, the apple, the apple. Ok? Pay attention to the difference. Prestem atenção na diferença aqui, ó. The horse. The horse. E aqui, the apple. The apple. Okay? Isso acontece por uma simples razão de ser mais fácil. É mais fácil você falar the apple do que the apple.
né? É mais fácil você falar the horse do que the horse, né? Então é só uma questão de articulação de som. Por isso que o A e o N também funcionam desse jeito. É muito mais fácil você falar an hour do que a hour. Tudo bem? Então é assim que funciona, por isso que essa regra fonética está ali para a gente. Legal? Já que a gente está falando um pouquinho aqui das pronúncias e usando essas palavras que nós acabamos de aprender, a gente vai ter um pouquinho a pronúncia dessas palavras que são um pouco mais difíceis, né? Então tem fuel, 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 né? O que significa fuel? Combustível. Combustível. E depois electricity, electricity, electricity. O que é electricity? Eletricidade. Eletricidade. Então, essas duas palavras, daquele monte de palavras que nós vimos lá, são as que têm um pouco de pronúncia mais difícil. E o que a gente tem que entender é que em português existem e em inglês existem muito mais, né, Ed? A gente tem aí as palavras homófonas, ou seja, as palavras que têm o mesmo som, embora elas sejam completamente diferentes. A pronúncia é a mesma, mas o significado é completamente outro. E a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Dá uma olhada na primeira. Sun, Sol. né, que é uma fonte de energia primária, que a gente acabou de ver, não é isso? E a gente tem a palavra sun. Filho. Ok. E as duas têm a mesma pronúncia. Ó. Se vocês olharem aqui na lousa, vai ter lá sun, sun, com a mesma pronúncia. É isso que a gente chama de homophones, palavras homófonas, ou seja, palavras que têm a grafia diferente, a escrita diferente, mas a pronúncia é a mesma, exatamente a mesma. E depois a gente tem as palavrinhas wood, wood, com a mesma pronúncia, né? Então, wood, o que é mesmo? Madeira. Madeira, também uma fonte lá de energia primária. E aí, would, o que é esse would aqui? Aí would a gente precisa de uma aula só para isso, que é aquele verbo modal que é iria fazer, would do, iria Isso. comer. É um auxiliar, né? Auxiliar. É um auxiliar lá que vai transformar os meus verbos, todos os meus verbos em ria. Então, se eu quiser falar comeria, would eat. Beberia, would drink. E assim por diante. Viajaria, would travel. Eu coloco o would lá na frente do meu verbo e, em português, ele vira o futuro do pretérito. É isso? É isso aí. Isso. O futuro do pretérito. Ou Às vezes subjuntivo. também ele entra lá. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem aqui de pronúncia dessas palavras. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Lembrando, não entendeu, não conseguiu repetir agora, depois assiste a aula novamente lá no YouTube e vocês vão conseguir repetir e pegar esses conceitos novamente. Tudo bem? Good. Então, vamos lá, Ed. Vamos para a continuação aqui e um Visual Organizer para vocês. Na tela vai aparecer um organizador visual com essas palavras que a gente acabou de ver. Não é isso? Então, vamos lá. Lendo de novo, Ed, e traduzindo. Solar. Solar. É lógico que a gente está falando de energy, né? Então, todas elas são solar energy, right? Então, solar. Fossil fuels. Combustíveis fósseis. Biomass. Massa biológica. Yes. Ok. Wind. Vento. Nuclear. Nuclear. Geothermal. Geotermal. Ou geotérmica. Yes, geotérmica ou geotermal, tudo bem. And hydropower. Energia hidráulica, hidroelétrica, Nossa, eu dei aula sobre isso no oitavo ano, no mês That's inteiro. it. Hidrelétrica. Eu dei aula sobre isso no oitavo ano. Na verdade, hydropower é a energia que vem da água, né? Ela vai se transformar em eletricidade ou ela vai se transformar numa energia mecânica, que também, né, aquela que move os moinhos, não é isso? Então, aquele lá é um hydropower. É o que a gente vai ver agora, tá? Então, o que nós vamos fazer? Olhando todas essas palavras que aparecem no Visual Organizer, né? Então, de novo, para pegar a pronúncia, solar, fossil fuels, biomass, wind, nuclear, geothermal, hydropower. A gente vai usar essas palavrinhas para completar a origem dessas fontes de energia, né? De onde que elas vêm? Não é isso? De onde que essas fontes vêm? Tudo bem. Hydropower, eu já dei um toque aí para vocês, já dei uma dica de onde vem isso. E é o que vocês vão fazer agora. Então, na tela para vocês vão ter 2 minutos e a gente tem lá, ó, based on what was discussed before, relate the energy... Sorry. Based on what was discussed before, yes, Ed. Baseado no que foi discutido antes, Relate the energy sources with their forms of generation. relacione a fonte de energia com suas formas de geração.
let's divide it in two parts. Vamos dividir em duas partes. Isso. Esse exercício está no caderno do aluno de vocês, está lá na página 103, ok? E lá ele está completo, as duas partes. Aqui a gente vai dividir em duas para ficar mais fácil de caber na tela, ok? Então, 2 minutes for you, vocês vão ter 2 minutos no chat para poder completar ali 1, 2, 3, 4 com aquelas formas de energia. Hydropower, não vamos traduzir ainda, porque nós já traduzimos antes. Solar, fossil fuels, biomass, wind, nuclear and geothermal. Então agora vocês vão completar aqueles 4 espaçozinhos ali com os números. Então, no chat para a gente é só mandar a ordem. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1. O que vocês acharem que for, ok? Então, 2 minutes for you in the chat. 2 minutos no chat para vocês. Go there, have fun. Ok, 2 minutes over. O tempo acabou, Ed, 2 minutos se passaram. How was it? It was nice. Everybody was answering. Todo mundo estava respondendo, muito legal. Good. Temos uma unanimidade aqui. Só fazendo um parênteses aqui, professor, que os professores estão falando que o slide ainda não está disponível. Geralmente a gente faz uma revisão depois da aula, porque às vezes a gente vê alguma alteração. Escapa um pontinho ali, né, que a gente tem que fazer revisão. A revisão é feita várias vezes. Então, se não está lá, porque a gente ainda vai fazer a revisão e aí vai para o Google Drive, certo? Isso. Mas voltando aqui, ó, a gente tem uma unanimidade, professor. Okay. Então, ó, Letícia, Vitória, Kaique, Eduardo, Cristian, Marcela, Daniela responderam 6, 7, 5 e 3. E acho que tem um pessoal que está com a apostila já, porque a Rebeca colocou todas as respostas. Então todas elas? Todas elas. Perfeito. Né? Quem tá com a apostila vai realmente responder tudo, né? Aqui eu dividi em duas para poder caber na tela e ficar aí num tamanho razoável para vocês conseguirem ler, ok? Então, vamos dar uma olhada na resposta, mas acertaram. A unanimidade aí foi realmente muito boa. Está aparecendo aí na tela para vocês. Então, agora a gente vai ler linha por linha e dar a resposta, né? Então, it is obtained by enriching uranium. É obtido pelo enriquecimento de urânio. Então, number 6, que é nuclear, right? Energia nuclear, número 6. They come from harnessing the heat of the Earth's interior. Vem do aproveitamento do calor do interior da Terra. Perfeito. Então, 7, geothermal, energia geotérmica, número 7. It is generated from the wind speed. É gerado a partir da velocidade do vento. Number 5, wind. E essa estava fácil, né? Porque o wind já estava lá, o wind estava na resposta, então ficou wind mesmo. E depois, a última que aparece, they come from animals and plants sediment deposited in the soil for years. Eles vêm de sedimentos de animais e plantas depositados no solo por ano.
Number anos. 3, yes, por anos. Number 3, fossil fuels, né, que são os combustíveis fósseis. Tudo bem? Então essa foi a primeira parte. Agora a gente tem mais 3 e é o que vai acontecer. Como agora a gente só tem 3 e nós já usamos 4, vocês vão ter 2 minutos. Vocês vão ter apenas 1 minuto lá no chat. So, go there, have fun, the same thing. O que já está em vermelho é porque a gente já usou. Então vocês vão usar as outras 3. Have fun. 1 minute. 1 minutinho para vocês se divertirem. Go! Was easy now, right? Agora foi bem mais fácil, né? Very easy, muito fácil. Okay, what was the answer now? Qual foi a resposta agora? We have almost an unanimous answer. Tem quase uma resposta unânime aqui, né? A maioria, a Isabela, Amanda, Gustavo, Júlia, Rodrigo, Chavinho responderam 1, 2, 4, 1, 2 e 4. E tem uma pessoa que ela não tá sem nome, até T9858, ele respondeu por extenso, ainda colocou 1, 2, 4. Ok, 1, 2, 4. O nome dele não está por extenso, mas ele escreveu os números por extenso. Exatamente, ótimo. legal. Foi interessante. Ok, na tela para vocês a resposta, e realmente está correto, 1, 2, 4. E vamos fazer a mesma coisa, ler, traduzir e dar a resposta. It is obtained from water courses. É obtido em cursos de água. Number 1, o número 1, hydropower, que é a energia que vem da água. Né? They come from the capture of sunlight. Eles vêm da captura da luz solar. Number 2, número 2, solar, energia solar. E it is obtained through the decomposition of organic materials. É obtido pela decomposição de materiais orgânicos. Number 4, número 4, biomass. Perfeito. Então acho que eles conseguiram aí entender direitinho o que são as fontes de energia primária e secundária e qual é a origem delas. Esse era o objetivo, né, Ed? Sim. Aí também fixar o vocabulário desse assunto, né, João? Sim, principalmente. Vamos lá Foco aprender, na porque língua. a aula que vem vamos continuar mais um pouquinho falando de energia e também um pouco das transformações da energia. E vai ser bem interessante também. Bom, o que a gente vai fazer agora é deixar o nosso vocabulário um pouco melhorado. Né? Então, deem uma olhada no que tem na tela agora, vou dar uma explicação rapidinha para vocês, e depois vocês vão fazer a mesma coisa lá no chat. Tá? Now that we know where each energy source comes from, Agora que sabemos de onde vem cada fonte de energia, we can improve our vocabulary by using the relative pronouns. podemos melhorar o nosso vocabulário usando os pronomes relativos. So, for example, né, a gente vai ter um exemplo aí. Ó. Nuclear obtained by enriching uranium. Nuclear, obtido pelo enriquecimento de urânio. Então, quando a gente monta uma frase completinha, ela vai ficar assim. Nuclear is the kind of energy that is obtained by enriching uranium. Nuclear é o tipo de energia que é obtida com o enriquecimento de urânio. Perfeito. E mais uma. Geothermal comes from the heat of the Earth's interior. Geotérmico vem do calor do interior da Terra. Então, a sentença completa bonitinha. Geothermal is the kind of energy which comes from the heat of the Earth's interior. Geotérmico é o tipo de energia que vem do calor do interior da Terra. Então, só revisando aí para vocês, a gente viu lá nas aulas anteriores que that e which são pronomes relativos e eles são usados justamente para isso, para unir sentenças. E é o que a gente vai fazer agora. Então, vocês vão ter no chat 1 minutinho para poder escrever sentenças. Tá? Então, escolha uma delas, não precisa escrever as duas. Então, vocês têm as duas frases lá, né? Now it's your turn, é a sua vez. Try these 2 other examples. Vocês vão tentar esses outros exemplos. Hydropower, obtained from water courses. Solar comes from the sunlight. Vamos ver se vocês conseguem aí montar uma sentença. Não precisa escrever as duas. Então, 1 minuto para vocês no chat. Montem uma sentença completinha usando lá that, which. Go, have fun.
Ok, we are back. Estamos de volta. Ed, some answers. Tivemos aí algumas respostas. A lot of answers, muitas respostas. Good. Vamos lá. Então vamos lá para algumas. Então, o Pedro respondeu: hydropower is the kind of energy that is obtained from water courses. O Gabriel: hydropower is the kind of energy that is obtained from water courses também. A Rian: solar energy comes through the heat of the sun. E deixa eu ver, tá bom. A maioria respondeu sobre hydropower. Ah, não, tem a Esther Julia. Energy solar is the kind of energy that comes from the sunlight. Legal, so energy solar, aí a gente pode mudar um pouquinho e colocar solar energy, né? Porque o solar, ele está funcionando aí como um adjetivo, e a gente já estudou em algum momento lá atrás, né, de que os adjetivos em inglês vêm sempre antes do substantivo. Então, solar energy. But very good, that's it. É isso que a gente tem de resposta. Dá uma olhada lá na tela, a gente vai ler e traduzir para vocês, para poder ficar bem tranquilo esse lance de fazer sentenças longas usando os pronomes relativos que nós já aprendemos. Então, a primeira delas, Ed, ficou assim: hydropower is the kind of energy that is obtained from water courses. Energia hidrelétrica é o tipo de energia que é obtida de cursos de água. Solar is the kind of energy which comes from the sunlight. Solar é o tipo de energia que vem do sol, ou da luz solar. Da luz solar. Acho que ficou tranquilo para eles? Sim. Né? Deu para escrever alguns exemplos, a gente apresentou algumas formas diferentes aí e acabamos revisando um pouquinho mais hoje o que é usar os pronomes relativos. Tudo bem? Então, vamos falar agora do que vocês vão ter que fazer para o nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Está aparecendo aí na tela para vocês essa atividade. Take a look at page 103. Dê uma olhada na página 103. Caderno do Aluno, volume 3, Activity 3D. Students Booklet, volume 3, Activity 3D. Okay, change it again. Okay. Invertemos de novo. Okay. Então, ó, temos aqui, write questions and send them to your friends. Escreva perguntas e as envie para os seus amigos. Can they answer them? Eles conseguem respondê-las? Então, um exemplo de pergunta que você pode mandar para um amigo seu é o seguinte: do you know which power source makes computers work? Você sabe qual fonte de energia faz com que os computadores funcionem? Okay? Então, esse é um tipo de pergunta que você pode fazer. Vocês estão percebendo que a palavra computers, ela está sublinhada ali para vocês. Por que ela está sublinhada? Porque você pode fazer essa mesma pergunta substituindo por outras palavras. Olha lá na tela para vocês. Ó. Use different words. Fridge, television, shower. Então, no lugar da palavra computer, você pode usar essas outras 3 palavras. Né? E o que eu quero que vocês façam para a próxima aula é o seguinte: do some research on renewable and non-renewable energy sources. Façam uma pesquisa sobre fontes de energias renováveis e não renováveis. Perfeito. And compare your answers with your classmates. Okay? Tentem comparar as respostas aí com os colegas de sala de vocês. Tá? Compare. Então, but stay home. Fiquem em casa, né? Pela social networking, tá? Então, agora o que vocês vão fazer para a gente é dar uma olhada no QR Code que está aparecendo na tela. Essa é a nossa pesquisa da aula de hoje. Então, tirem aí um print do QR Code, se não copiem esse link reduzido e mandem as respostas para a gente, né? Respondam essa pergunta, a participação de vocês é muito importante. Está na hora de dizer tchau, Ed. Goodbye, see you. Bye. Have a nice weekend, people. See you next week. Bom final de semana. Até a semana que vem. Bye, bye. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.